Ô, tá gravando. Fala pessoal, Thiago Maia aqui mais uma vez. E pessoal, antes de começar esse vídeo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dá o like ou dislike se você não gostar do vídeo, ativa as notificações também, me segue no Instagram e no Instagram da minha namorada que faz as thumbnails aqui do canal. Ela também é design gráfico, então se você quiser alguma coisa nesse sentido, você vai lá e pede, né? E vamos pro vídeo. Eu tava querendo alguma pauta pra trazer aqui que ainda assim falasse do novo filme do Homem-Aranha, que foi um filme que, ao contrário de muitos outros filmes da Marvel, é um filme nem um pouco vazio, é um filme que tem uma temática muito forte e muito interessante, e eu tava querendo só saber como eu iria abordar isso, e eu decidi fazer assim. Eu li uma matéria aqui, e essa matéria me deu um start. Eu vou aqui falar um pouco desse filme e da temática dele e correlacionar alguns personagens de HQs e alguns filmes baseados em HQs sobre super-heróis que trazem essa temática de punição, de justiça com as próprias mãos e como eu enxergo cada uma delas e o que eu acho errado, o que eu acho certo em tudo isso. Então vamos pro vídeo. O primeiro herói que eu gostaria de trazer aqui é o Justiceiro, porque o Justiceiro, ele é muito mal interpretado, na minha opinião. Quem é o Justiceiro? O Frank Castle. O Frank Castle é um cara traumatizado, ele foi ferrado pela guerra, principalmente na fase do Garth Ennis, que situa ali na guerra do Vietnã, eu acho, ou do Iraque, não lembro, enfim, mas a mensagem é a seguinte: ele foi afetado, ele é uma vítima do governo norte-americano, ele volta com estresse pós-traumático, ele começa a fazer coisas horríveis em nome de uma tal justiça, que só existe na cabeça dele, que na verdade é uma coisa bem distorcida. Essa é a intenção do Justiceiro. Os autores claramente têm essa intenção, mas a forma como isso é recebido pelas pessoas, aí varia de pessoa para pessoa, e aí nasce um problema. Em 2019, inclusive, um roteirista, o criador, não lembro direito, eu vou botar aqui a matéria na descrição, do Justiceiro, ele criticou num HQ a ação de alguns policiais que estavam usando o símbolo do Justiceiro. Porque ele argumenta que, na HQ isso é mostrado, o próprio Justiceiro argumenta, o Justiceiro, o Frank Castle, Punisher, né, o punidor, ele é uma figura trágica, ele é um péssimo exemplo. Policiais que juraram fazer justiça democraticamente, por assim dizer, esses caras não podem usar o Justiceiro como exemplo. O Justiceiro tem que ser um exemplo do que não fazer. E a partir do momento que você tem, por exemplo, policiais e pessoas enaltecendo o personagem como a personalidade é, não como os autores querem que ele seja entendido, aí nós temos um grande problema que envolve muitas coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, isso ainda está em voga, mas principalmente ali em 2018, aquela temática do bandido bom e bandido morto, o país passou por várias situações dessa, onde as pessoas apoiavam linchamentos e muitas pessoas com certeza eram inspiradas pelo Justiceiro. Isso com certeza, né, não é algo bom. Então é muito interessante essa discussão que o personagem traz para dentro da sociedade. Eu acredito que é uma das discussões mais importantes, porque isso afeta muita gente, e principalmente gente pobre, mas que a gente sempre tem que ficar esperto com as interpretações que alguns personagens podem trazer. Interpretações ambíguas, e isso pode ser um pouco prejudicial, apesar da ótima intenção dos criadores de determinados personagens. Aí você chega, por exemplo, no Batman. O Batman, eu, na minha opinião, tem algumas nuances. Por exemplo, quando você vai retratar um Batman mais lúdico, eu acho que não tem nem problema ele ser um psicopatazão e nem tem problema ele ser um cara bonzinho, porque é uma coisa lúdica. Mas quando você traz o Batman pra vida real, se você retratar ele de forma psicopática e não criticar isso, aí nós temos um problema. Por exemplo, o Zack Snyder, ele tem um Batman totalmente psicopata e ele não critica as intenções desse Batman. Ele corrobora, ele glorifica. Até o jeito que ele filma, claramente, é uma glorificação dos atos do personagem. Ao mesmo tempo, também tem o Christopher Nolan, que apesar de muito bem intencionado, eu acredito que o Batman dele também é um pouco cínico na minha visão, porque ele traz para a realidade, mas ele não traz a discussão que eu acredito mais importante, que é sobre a sanidade do Batman, e se ele tem ou não esse direito
de sair fazendo justiça com as próprias mãos. E aí chegamos no vindouro filme aí de 2021, 2022, do Matt Reeves, o The Batman, que parece que vai ser a visão que eu considero ideal pro personagem. Porque ele vai ser o Batman psicopata, mas ele também vai trazer uma discussão sobre a sanidade mental do Batman, que é uma coisa que eu sempre quis ver. Eu só vi uma pincelada lá no filme de Tim Burton e mesmo assim é uma coisa bem caricata. Falando de Zack Snyder também, a gente tem que citar a adaptação dele para os cinemas de Watchmen. Eu já li a HQ do Watchmen e ela é uma sátira dos super-heróis. Eu gostava muito do filme, é um filme muito bom, mas como adaptação, eu acho que ele, além de falhar, ele também é uma obra muito mal intencionada. Ele pega aquele conceito de desconstrução das HQs e aplica num filme onde esse conceito é totalmente corrompido e transformado em uma outra coisa. Ele vira uma glorificação dos super-heróis. Em vez dos super-heróis terem roupas ridículas e serem taxados como bobões, no filme eles são os caras mais fodões do mundo. O Rorschach, por exemplo, que o Alan Moore escreveu para ser uma figura desprezível, mas mesmo assim que você conseguisse nutrir alguma empatia, mas acima de tudo, ele é um cara desprezível, o Alan Moore deixa isso bem claro. No filme do Zack Snyder ele vira um cara foda pra caramba, o cara moral, o Red Pill, entendeu? E eu acho que isso é um seríssimo problema de adaptação e até como as pessoas vão enxergar esse personagem. Coisa que a série do Watchmen não fez. A série do Watchmen trabalhou brilhantemente o legado do Rorschach, que ele deixou um legado de sangue, um legado maldito. Isso na série foi muito bem retratado. Aliás, eu acho essa série uma adaptação conceitualmente perfeita da HQ do Alan Moore. Simplesmente perfeita. Aí você tem alguns outros exemplos, como por exemplo o Homem de Ferro. Eu acho que poderia ser um pouco mais abordada essa questão dele lucrar com as... Além dele lucrar com as armas, ele continua sendo um bilionário, que ele só ajudava o mundo de forma muito direta, mas você não via muito nos filmes ele fazendo caridade, ou então investindo em projetos sociais. Eu acho que teve um pincelado no Guerra Civil, mas eu acho que merecia bem mais destaque esse lado, porque aí fica parecendo às vezes que o personagem é até meio babaca mesmo. Eu acho que os autores eles têm que ter um pouco de consciência quando vão adaptar um personagem, quando vão escrever sobre um personagem, não só de contar uma história desse personagem, mas pensar no conceito, na temática, nas mensagens que esse herói vai trazer e o que isso implica socialmente com isso. Eu acho que é muito importante sempre pensar nisso, porque histórias não são só histórias, elas têm implicações políticas, sociais, culturais também. Eu acho que eu encerrei esse papo aqui sobre outros personagens e eu vou falar agora diretamente sobre o novo filme do Homem-Aranha. Esse filme do Homem-Aranha eu acho que é uma aula de temática. Eu já falei isso no meu vídeo só sobre o filme, mas porque ele trabalha muito bem essa questão do punitivismo e fala que todo mundo merece uma segunda chance. Isso é ser herói, porque eu queria, aliás, vai ter spoilers, tá? Eu queria que o Homem-Aranha matasse o Duende Verde. Mas o Homem-Aranha, ele não tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele tem que ser o exemplo que eu tenho que seguir. Se o Homem-Aranha matasse o Duende Verde, seria totalmente a corrupção ali daquele personagem. E isso afetaria até a temática do filme. Então eu acho que a decisão dele ser alguém a ser seguido é até filosoficamente muito mais interessante. E a gente precisa também falar do Homem-Aranha e sua construção ao longo das 2 décadas que ele está no cinema. Eu prefiro falar do cinema porque nas HQs aí vai variar muito e vai vir muitas versões do personagem. Ali no Homem-Aranha do Tobey Maguire, que o Sam Raimi dirigia, era tudo muito sobre responsabilidade e dever. O Homem-Aranha, ele estava sempre cansado, mas ele sempre aguentava mais um pouco. E eu acho essa temática simplesmente perfeita, sobre responsabilidades, deveres e tudo mais. No Andrew Garfield, é legal o fato dele ser um cara inteligentão, mas eu acho que o roteiro do filme é tão ruim que ele deixa o personagem um babaca. O cara, por exemplo, no primeiro filme, ele tira a vaga de um cara só porque ele quer investigar os corpos. O cara sai e isso é piada no filme, isso é bizarro. No segundo filme, ele mata o Electro, sem a menor cerimônia. Um vilão que só era meio que um cara inocente, tá ligado? O cara só foi manipulado, era um cara cheio de problema. Ele não merecia a morte, o Homem-Aranha vai lá e mata ele. E eu não entendo como isso nem virou discussão. O ator é ótimo, o ator é o melhor dos 3, mas o roteiro realmente atrapalhou muito.
E no caso do Peter Parker, do Tom Holland, o problema disso tudo é também a falta de responsabilidade dele, mas principalmente a falta de senso de dever. Por exemplo, no segundo filme, toda aquela merda foi culpa dele. Todas aquelas pessoas que morreram naqueles confrontos foi culpa do Peter Parker. Cadê a responsabilidade? Cadê a temática aí, tá ligado? Esse terceiro filme... Entendido. Alvo Brad Davis. Iniciando o ataque. Por isso. Pinta os óculos. Não, Flash, não, me é devolve. sério, cara. Eu tô te elogiando, Me pá. dá. Selar o ataque de drone a Brad Davis? Ele conseguiu amarrar isso muito bem e conseguiu trazer uma temática sobre esse, como eu já falei, punitivismo muito boa e muito interessante ao personagem, que a gente só via lá nos primeiros filmes do Tobey Maguire. Essa é uma discussão muito bem-vinda quando vem se falar de super-heróis, as implicações morais e sociais que super-heróis trazem, e eu acho também muito bom você correlacionar alguns temas da nossa sociedade com super-heróis. Eu quero trazer mais vídeos desses aqui, porque eu gosto muito desse tipo de tema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você acha legal esse conteúdo um pouco mais, sei lá, social e filosófico, sei lá, sem parecer pretencioso, sendo o menos pretencioso possível, fala se você gostou ou não da minha abordagem, fala também o que você acha sobre essa discussão, se você concorda, se você discorda de mim. Todas as opiniões são válidas, se houver respeito, né? Então comenta aí, por favor. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu adoro fazer vídeos assim, eu quero fazer mais vídeos assim. Então é aquilo, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, dá aquele like ou dislike se você não gostar também. Me segue no Instagram e no Instagram da minha namorada, que faz as thumbnails aqui do canal. Vídeo toda terça e sábado. E tchau.